Olá pessoal, meu nome é Tadeu Duarte e eu sou consultor da TDCA Business Group. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre fases da venda. É muito importante para você vendedor, você profissional de vendas que quer entrar nesse ramo ou já participa desse mercado. Veja só, a primeira fase é a pré-abordagem. Onde começa a pré-abordagem? Na verdade, a pré-abordagem inicia antes de você sair de casa. Nesta fase é onde você se prepara, nesta fase é onde você define a sua meta, esta fase é onde você se organiza o seu material, para na hora que estiver frente a frente com o cliente, você poder trabalhar a abordagem. Na abordagem, você vai trabalhar inicialmente dizendo o nome e o nome da empresa. Então vamos supor, se eu vou atender um cliente, eu vou dizer: olá, tudo bem? Meu nome é Tadeu Duarte, sou da TDCA Business Group. Veja que eu disse o nome da empresa e olhei nos olhos. Você, vendedor, olhe nos olhos do seu cliente, dê atenção. Abordagem. Logo na sequência, levantamento das necessidades. Eu vou levantar aqui as necessidades do cliente, sendo que antes disso eu já estudei lá na pré-abordagem qual a necessidade do cliente. Eu já sei quem é meu cliente, eu já sei o que ele compra, o que ele faz. E aqui eu levanto as necessidades agora mais detalhadas, porque agora eu estou frente a frente com o cliente. Na sequência, eu apresento o meu produto. Vamos entender aqui produto como sendo produto ou serviço, independente do ramo que você trabalha. Você precisa conhecer muito bem as características e os benefícios do seu produto, do seu serviço. Característica está em si, é inerente ao produto, ao serviço. Benefício é o que o seu cliente compra. O cliente compra exatamente o benefício. Então eu tenho que conhecer característica e benefício. Na sequência, sigo para o fechamento. O fechamento, nós vamos dedicar um vídeo exclusivo falando de técnicas de fechamento de vendas. Não perca! Os próximos vídeos nós vamos estar trabalhando técnicas de fechamento de venda. São técnicas poderosas, importantes para você conseguir fechar a venda. E finalizando, nós temos o pós-venda. O pós-venda é onde começa um relacionamento. Eu digo sempre, é no pós-venda onde começa a venda. Porque você não é caixeiro viajante, você é um vendedor, você é um profissional de vendas, você vai precisar vender novamente para o mesmo cliente que você vendeu hoje. Só faço isso se eu tiver um bom pós-venda e se eu cumprir passo a passo as fases da venda. Muito obrigado e até a próxima.